Yo, Geeks, tudo em cima? Vamos então aqui conversar sobre o capítulo 1134 do mangá de One Piece. E caraca, normalmente a gente fala sobre a versão oficial aqui no canal, né? Estamos comentando mais a versão oficial do que a versão prévia, mas esse capítulo foi explosivo. Literalmente, porque rola uma explosão no final do capítulo. Cara, a gente já começa com a página dupla, né? Edição especial de Ano Novo e também de Natal. Na verdade, Natal e Ano Novo ali da Weekly Shonen Jump. E sempre que tem essa edição, nós temos também uma Full Sprint de One Piece e várias outras edições do ano de One Piece. E nós temos dessa vez uma celebração, não uma celebração, né, mas uma homenagem. Eu acho que celebração é sacanagem, mas uma homenagem ao Siyu, ao dublador do Franky no anime. A gente tem aqui o Franky agindo ali, sendo um robozão que tá conduzindo todos os Mugiwaras. E temos ali eles em cima do personagem. E nós temos também uma mensagem do Oda escrito We are eternal, né? Que é nós somos eternos aqui, né? A forma como todo mundo ali que trabalhou em One Piece com certeza é eterno. A gente volta para falar sobre esse capítulo exclusivo depois da vinheta. Vamos lá, a gente começa então o capítulo com o Luffy falando: velho sol, há um longo tempo você foi de grande ajuda para um de meus companheiros. Sou muito grato de verdade, meu caro. Deixa eu me apresentar. Ele fala, deixa eu me apresentar. E aí quando ele vai se apresentar, a Robin acaba interrompendo ele. Fala, esse é o Luffy. Eu conheço você, Luffy, você é bem famoso. Agora o Luffy, ele é o Yonkou. Às vezes o Luffy nem tem noção do quão poderoso é o nome dele no mundo atualmente. Mas essa parte deu o que falar, né? Essa parte acabou dando muito o que falar nas redes sociais, né? Por causa de uma tradução prévia que acabou tentando adaptar alguns contextos, algumas relações. E por quê? Porque o que o Luffy tá querendo dizer aqui, tá querendo passar uma mensagem, né? Pelo que o Roberto, ele acabou, que ele era o tradutor oficial de One Piece e agora não é mais, ele acabou comentando que o Luffy está tentando falar como um Yakuza. Claro que no One Piece não tem Yakuza, pelo menos até então, né? Até agora não teve um grupo assim do Yakuza, mas como o One Piece é escrito em japonês, o Luffy estava se referindo ao linguajar que os Yakuzas no Japão utilizam. Isso também é comentado, é passado para nós através do bando do Shanks. Então, nós temos coisas interessantes aqui que o bando do Shanks também fazem as mesmas referências. Só que, além disso tudo, o Roberto ainda trouxe para nós uma parte em que o Jinbe, ele faz a mesma coisa quando ele está se despedindo do bando para ajudar com que o bando antigo dele, né, o Aladdin e tudo mais, pudessem escapar das mãos da Big Mom. Então ele meio que tipo faz esse tipo de promessa a essa situação. E é até engraçado porque a gente tem alguém questionando: onde você aprendeu a falar desse jeito, hein? Tem esse questionamento. Não sabemos quem faz esse questionamento, mas o balão está apontando para o Jinbe, né? O balão está apontando para o Jinbe, o que pode ser o personagem fazendo essa referência completa aqui para o nosso capitão. A Robin então começa a falar ali com o Soul, dizendo que ela finalmente havia encontrado, era como ele havia falado para ela, de que ela havia encontrado, queria encontrar alguém ou companheiros que iriam proteger ela para sempre. E ela fala, né? Ela acaba chamando ele de meus preciosos companheiros. Aí todo mundo começa a chorar, né? Todo mundo começa a chorar, menos os corações de pedra ali do Jinbe, do Zoro. O Luffy, até o Luffy fica meio sem graça, né? Coça ali a cabeça, dá pra ver que ele fica meio sem graça, coçando a cabeça. Começou a mexer ali, a Robin conseguiu mexer com o nosso capitão. O Zoro, o Jinbe ali, o Jinbe dando aquele sorrisão dele, e o Zoro com aquela cara de paisagem que ele sempre tem. Lilith então começa a aparecer e falar para o Soul que ela é o Vegapunk, né? E tipo assim, ele fica meio estranhando ali sobre a situação, sobre essa revelação de que ela, na verdade, agora era o Dr. Vegapunk. E ela então informa para nós que está em posse de um clone do corpo do Vegapunk. Isso é uma coisa realmente interessante, porque é o assunto, é o ponto que a gente vai abordar no final desse vídeo. O Luffy fica realmente espantado com o clone do Vegapunk. E ali a gente fala: isso, diferente de nós satélites, essa é uma réplica completa.
Este é o eu que veio até aqui 20 anos atrás. O governo desconfiaria se o Stella simplesmente sumisse do Labophase por meses, certo? Então ele acabou fazendo um clone perfeito dele. Olha aí, gente, cara, mano, tá muito na cara, cara. O Oda não tá nem disfarçando, velho. O Oda não tá nem disfarçando. O Vegapunk conseguiu replicar um clone perfeito dele e com a tecnologia ali dele, provavelmente vai conseguir fazer com que esse clone volte à vida, né? Volte ali sendo um novo personagem, o Vegapunk antigo. O corpo do Vegapunk antigo do Stella acabou morrendo mesmo, mas provavelmente esse corpo que ficou meio que tipo assim, paralisado, estagnado, vai voltar sem as memórias dos últimos 20 anos, o que acaba levantando ainda mais camadas para a parte final deste capítulo. É claro que a gente precisa abrir uma aspa aqui também para falar sobre a Bonnie, né? A Bonnie, ela fala ali pra Lilith, então você vai conseguir consertar meu papai, dá vontade de apertar a Bonnie, dá vontade de apertar ela ali e falar, Bonnie, vai dar tudo certo. Seu pai realmente vai voltar à vida. E é tão fofinha ver ela agora assumindo a forma de criança definitiva, né? A forma dela estar ali na forma de criança definitivamente, porque ela se sente segura com o bando, né? A forma adulta era meio que tipo assim, pra passar uma imagem para assustar, para ter ali uma característica de um pirata. Só que agora, como criança e juntamente ali com o bando, ela passa uma mensagem de que não, agora eu não preciso mais tentar agir como uma pirata. Eu sou uma criança, eu vou agir como uma criança. Eu achei esse ponto legal aqui. E a Lilith falando que, é claro, Bonnie, eu vou conseguir realmente fazer com que o Kuma volte a viver, volte ali a ter os seus lampejos ou até mesmo voltar à vida. Então, nós temos a apresentação aqui de mais uma nova personagem, né, que é a Ange. Não é tão nova assim, porque ela apareceu nos últimos capítulos para tentar encenar, né, o desmaio ali do Soul, e aí a Robin acabou descobrindo, e ela é a bibliotecária da biblioteca ali da Coruja, né, a bibliotecária na biblioteca da Coruja, assistente do Soul, que é a pessoa também que ajuda nas aulas do personagem para ensinar os guerreiros de Elbaf. E temos mudanças aqui no contexto relacionado a este país, o que pode realmente levantar ou até mesmo justificar as ações de Loki. O bando então começa a se separar, a gente observa a Robin indo ali com o Soul e os demais correndo em direção à escola, né? Que a gente tem a biblioteca ali que o Soul construiu e a escola que acaba ensinando as crianças. O Luffy, boa parte do bando, vai ali juntamente com a Ange e nós observamos ali a Robin indo com o Soul e também o Chopper, né, indo para o lugar onde estavam os livros que vieram de Ohara. Cara, a gente tem que falar um pouco sobre a arquitetura fantástica de Elbaf. O Oda tá simplesmente inacreditável, cara. O maluco tá on fire. Sabe aquele gif do cara escrevendo e tudo ao redor dele pegando fogo? É exatamente o Oda com o design de Elbaf. Tá simplesmente absurdo. A gente tem aqui até mesmo o nome da escola, né, a Morsa, e tem aqui a definição da Morsa aqui como símbolo da escola. Cara, tá muito legal essa estrutura, é quase como se fosse um conceito de se apegar à natureza por si só, de estar caracterizado, enraizado na natureza por si só, mas ao mesmo tempo tem as suas próprias características, né, tem as suas próprias maneiras ali de se expressar da forma como os gigantes possuem essa conexão. Achei bem legal. Assim nós observamos então os Mugiwaras reagindo com os gigantes, né, interagindo ali com as crianças gigantes, o Zoro querendo cortá-los, e aí o Sop fala, para com isso, seu idiota, são apenas crianças, eles são crianças ali, mas ao mesmo tempo são gigantes. E aí o Sop fala, eles são apenas pirralhos travessos, então você tem que maneira aí. Só que automaticamente nós observamos as crianças lá falando pra eles, né, as garotas chegando já pra botar o terror, falando pra eles que não é pra perturbar os humaninhos, né, não é pra perturbar os pequeninos, e dessa forma elas já chegam atropelando os garotos e o Luffy fica assustado pela força delas, né, e ao mesmo tempo assustado por eles serem fracotes. Assim a gente começa a ver algumas questões
meio que modificadas. O Zoro começa a questionar, esses pirralhos são realmente da Vila dos Guerreiros? E aí começa ali a levantar alguns questionamentos sobre o atual momento de Elbaf e como eles não são tão mais guerreiros assim. Não estamos numa guerra, não estamos aqui para guerrear, mas eu estou aqui para pedir o seu like, se inscrever aqui no canal e compartilhar esse vídeo com seus amigos. É muito importante você continuar reagindo aos nossos conteúdos para que o YouTube divulgue ainda mais nossos vídeos pela plataforma. Gente, vocês não têm noção de quanto é importante o seu like. E agora os membros do canal, a gente já tá aqui há algum tempo falando sobre isso, mas agora os membros do canal estão recebendo as análises de Kagurabashi e também de Sakamoto Days. Tem mais obras chegando aqui no canal pra gente comentar, falar semanalmente para os membros. É claro que os nossos vídeos pra galera que acompanha o conteúdo do Geek Brasil de forma free vão continuar a vento e pompa, mas ao mesmo tempo agora nós temos conteúdos extras para os membros. Então se você quiser ajudar o canal do Geek Brasil com algo a mais além do like, de se inscrever, você também pode se tornar membro do canal e nos fortalecer cada vez mais. Assim, no meio da andança deles, eles acabam caindo ali em cima de uma gigante, que é a professora Ripley. A professora tem a característica de uma guerreira, né? A gente observa que eles estão ali em cima dela e ela meio que começa a falar assim, nossa, vocês estão chocados, né? Já fazem mais de 100 anos que os guerreiros de Elbaf não saem pelo mundo causando estragos. Ou seja, a nação de Elbaf parece que não está mais exportando guerreiros por aí, desde quando Dory e Brogy acabaram ficando presos lá em Little Garden, naquela confusão que durou muitos e muitos anos. Nós observamos então a Ripley comentando ali sobre uma vez que o rei sábio Harold havia comentado sobre a possibilidade deles não lutarem mais. Façam acordos comerciais com as outras nações, em vez de lutar contra elas. Apesar de isso ir contra as tradições dos anciões das vilas, a gente observa que isso veio do rei Harold. O grande rei que tentou reformular este país, ele foi assassinado pelo filho antes de realizar seu sonho. No entanto, o país não permitiu que o filho dele ascendesse ao trono. Atualmente, Elbaf não possui rei. Como a gente tem comentado aqui no canal, parece que o Loki não é o causador da morte do rei Harold. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso no final do vídeo, mas existem pessoas que conseguem ir de um lugar para o outro, se locomover de um lugar para o outro ali de forma tremendamente rápida e são tremendamente poderosos. Então, pra colocar a culpa no Loki, cara, ó, 2 palitos. Então, eu acredito que talvez o Loki tenha sido colocado ali como uma mentira, né? Como se fosse realmente ali um fator cruzado, uma acusação falsa que, tipo assim, se ele tá preso, alguma coisa ocorreu ou se deixou ser pego pra que a acusação viesse cair sobre ele através da morte do seu pai. Tem muita coisa aqui que está em jogo, muitos questionamentos que estão realmente ali fazendo sentido agora, e o Oda tá cozinhando muito bem essa saga. Tá devagar, mas ao mesmo tempo tá bem coesa, tá bem ali colocando ponto por ponto, ideia por ideia. Nós então observamos ali a forma branca do Luffy sendo comentada pela Ripley. Fala assim, eu estou ansiosa ali para ver ela. E o Luffy fala, aquela é a minha aparência livre. Mais uma vez ele dá aquele sorrisinho, né? A Bonnie também tinha falado isso em Egghead, agora a Ripley também está comentando. De acordo com as lendas de Elbaf, houve um guerreiro com essa mesma forma. Somos da última geração de guerreiros, então fiquei muito empolgada. Basicamente a gente observa que é o guerreiro da libertação. Então é claro que eles querem ver um pouco mais sobre essa forma branca. As coisas estão começando a se encaixar. Um guerreiro que viveu nas lendas, né, que existiu nas lendas de Elbaf, um guerreiro que carregava essa forma branca, um guerreiro que tinha ali este poder, o Luffy como guerreiro da libertação, Deus do Sol. As coisas estão realmente começando a se encaixar e provavelmente Elbaf tem muitos segredos sobre o que aconteceu no século perdido. Muitas respostas, na verdade, né? Muitas respostas e segredos do que aconteceu no século perdido. Entramos na biblioteca finalmente e o Soul começa a falar para Robin que tudo que entra dentro desse espaço acaba participando de uma gigantificação. Isso é uma coisa bem interessante, porque o governo mundial está atrás dessa tecnologia. O governo mundial queria ali a replicar os gigantes, tanto o governo mundial quanto também Big Mom, né? A forma de ter essa tecnologia para si, para poder
ter um poder avassalador como os gigantes debaixo ali das suas mãos, debaixo das suas asas. E assim o Soul começa a explicar para Robin de que passaram-se 22 anos e toda a literatura de Ohara foi resgatada. Todos os livros agora estavam dentro da Biblioteca Coruja e ele havia trazido todos. O Soul começa a chorar, dizendo ali que ele nunca pensou que chegaria o dia que poderia finalmente mostrar isso para Robin, né? Depois de tanto tempo, depois de tantas lutas, os dois finalmente se encontraram e agora Robin tem um tesouro absurdo em suas mãos. Começamos então a ver uma conversa bem estranha, bem assim atípica do Loki com um personagem novo. O Loki então começa a falar com essa pessoa, dizendo assim sobre as coisas que ela havia passado, né? Se não era algo traumatizante, se não havia sido traumatizada ali por essa experiência. A gente observa uma resposta vindo de um Dendemushi, não sabemos ainda quem é esse personagem, nós sabemos apenas o nome, mas eles acabam questionando, sim, mesmo agora quando eu me lembro, não consigo parar de tremer, ou seja, essa sensação, essa experiência que essa pessoa passou, esse personagem passou, é algo extremamente assustador. E aí o Loki fala, eu também fiquei frustrado, mesmo que eu nunca tenha visto ou encontrado você, por ironia do destino, eu e você nos tornamos amigos de longa data, através ali do Dendemushi, o Loki acabou ficando amigo dessa pessoa. Se eu estivesse no seu lugar, eu teria transformado toda a área ao redor em ruínas e matado todos. A gente observa o personagem dele falando, ah, isso aí é muito assustador, também não é pra tanto. Também não é pra tanto. Eu não quero que chegue nesse ponto. E aí o Loki acaba revelando o nome da pessoa que está do outro lado da linha. É o Amoza Cole, né? O Cole acaba sendo um honorífico muito de respeito quando você usa para uma pessoa. Então demonstra ali que o Loki respeita muito o Moza ou a Moza. E assim o Loki começa a falar, conversar, né, tipo, sobre essas questões de que, ah, não, o Moza, ele é muito ingênuo, né, ou muito ingênua, e ele bem, tipo assim, ah, não tem problema, né, o Moza acaba dizendo, não tem problema, só que ele fala uma coisa muito importante pro Loki, eu notei recentemente que por trás dessas suas palavras violentas, você demonstra a sua bondade, você está querendo me proteger nessa fala, nessa forma como você está se comunicando, né, nessa maneira como você está se comunicando, então, aquilo que o Loki fala, aquilo que ele se expressa, não é tão verdade assim. O que reforça ainda mais a ideia de que ele não matou seu pai, que ele foi acusado injustamente pela morte do rei Harold e ele viu tudo o que aconteceu, mas não tinha como provar a sua inocência, não tinha como provar ali que não foi ele que matou o rei Harold. E a gente vai observar isso nos próximos quadros. Isso porque o Loki fala, né, que se encontraram o Moza Cole, ele vai acabar ali fazendo com que ele se lembre dessas palavras, né, tipo, nas minhas palavras não existe bondade, e isso faz com que o Loki fique realmente irritado por ser considerado alguém bom através das suas palavras. E como eu falei pra vocês, acaba rolando um raio ali no meio de um castelo em que os Mugiwaras estavam perto. Ninguém percebe o raio por causa da festa, da bebedeira e tudo mais. Vemos um pentagrama surgindo e dois seres que estão agachados, abaixados. E assim, vemos o Shanks, vemos o irmão do Shanks, vemos o clone do Shanks. Ah, meus amigos, tem coisa aqui. E tem coisa aqui pra caramba, porque debaixo temos alguém também extremamente igual a Lilith. Olha só, olha só. Nós então temos a Lilith falando no começo do capítulo que o Vegapunk foi capaz de clonar o seu corpo de 20 anos atrás de forma idêntica, de uma forma realmente assim absurda que nenhum governo mundial consegue ali discernir entre o verdadeiro e o falso. Nós então temos um ser, uma pessoa extremamente parecida com a Lilith no final do capítulo, ao lado do Shanks, ou ao lado do Shonks, depende aí de quem é. Ao lado do Shanks e ao lado do Shonks. E, cara, tem tudo pra ser um clone do Shanks. Tem tudo pra ser um clone, no mínimo um irmão. No mínimo ali um irmão. Eu ficaria muito surpreso, mas muito mesmo, tipo assim, seria um plot twist absurdo se for o Shanks de verdade. Aí o Oda realmente passou a rasteira em todo mundo caiu no conto do Vigário e tudo mais. Irmão do Shanks
é alguma coisa assim pra hypar e tudo mais e tal, porque, é o irmão do Shanks e tudo mais, mas mesmo assim não é o Shanks, sabe? Não é ali a característica, o poder do Shanks. Agora, um clone do Shanks, aí, meu amigo, aí a coisa desce mais pra baixo, porque definitivamente é o personagem, é o poder completo do cara que a gente ainda não viu. O Shanks, ele é canhoto. A gente comentou isso no último vídeo de quarta-feira, que o Shanks, ele é canhoto e ele sacrificou o seu braço esquerdo pela próxima geração. Sacrificou o seu braço esquerdo ali pelo Luffy. Então, nós temos o Shanks, que é um personagem que nós nunca vamos conseguir ver ali ele em seu total potencial. E agora temos um clone dele, o que seria algo tremendamente interessante de se ver, pelo simples fato de que, ponto 1, você abre ali o artifício para que ele lute com o Luffy, e ponto 2, para a gente ver o Shanks lutando com todo o seu poder contra o Luffy, o que seria algo até mesmo ali interessante de se observar. Além de que o fato do Shanks não ser um traidor, o que a gente levantou muitas hipóteses e possibilidades aqui, acaba fazendo um pouco mais de sentido, né, dele não ser um traidor. Porque o Shanks, ele ser aceito pelos Tenryubitos, depois de tudo que ele fez, sendo um herdeiro da família Firgaland, seria ali algo pra mim que eu vejo como um ponto absurdo. Porque o Shanks, ele foi mentoreado por um G. Aqui já acaba tudo, e Mu nunca aceitaria o Shanks ali, rodeando ali o seu trono, porque ele foi mentoreado por um G. Seu mentor se tornou o rei dos piratas, e seu mentor descobriu o segredo de tudo e ainda contou alguma informação pro Shanks que fez ele chorar, que a gente ainda não sabe do que se trata. Então, pra mim, tudo leva a crer que seja o irmão do Shanks ou um clone dele. Eu sou mais do time do clone pra ver o caos. Eu quero ver o Shanks do mal, o Shanks Evil. Eu acho que seria muito legal de ver a forma como justificaria uma luta completa do Luffy, o poder total do Shanks, o Oda colocando todo o poder do personagem em Elbaf, sendo o grande vilão ali de Elbaf, o que seria algo até mesmo legal de se observar. E ao mesmo tempo o Shanks, quem sabe, sendo levado dessa pra melhor ali pelo Barba Negra. Então, muitas questões estão sendo colocadas, muitos pontos de vista estão sendo abordados agora em One Piece, e tudo pode fazer sentido já já. Tudo pode fazer sentido já já. Eu espero bastante ali do capítulo oficial, né? Eu vou esperar bastante aqui sobre o capítulo oficial e sobre essa tradução que sai no domingo, pra ver o que melhora, o que traz ali de diferente dessa versão prévia que a Manga Dojo acabou trazendo. Mas ficamos aí na discussão. O que vocês acham? É um clone? É o irmão do Shanks? O que vocês acreditam que é este personagem? E a Lilith aí, hein? Mãe da Nami? Não é a mãe da Nami? Quem é essa personagem? Será que o Vegapunk usou a genética dela pra fazer a base do corpo da Lilith? Por que tem ali as mesmas características? Parece bastante. Tudo bem que boa parte das personagens femininas também se parecem com a Nami, mas por que a Lilith se parece tanto com a Nami pré-time skip, né? A forma como isso é colocado na história lá atrás. Deixe aqui nos comentários pra gente debater ainda mais sobre esse capítulo, que vai dar muito o que falar e já promete trazer um ano de 2025, um ano muito caótico para One Piece.